Olá, aluno! Vamos iniciar agora a unidade 16 do controle e qualidade farmacêutica e vamos estar abordando nesse momento controle de ambiente. Para o finalzinho ficou só o controle do ambiente, que é a situação mais tranquila de ser analisada. Então a gente vai estar comentando um pouquinho sobre a competência do técnico de farmácia com esse controle, sobre a competência do farmacêutico com esse controle. Vamos falar de algumas definições importantes no contexto do controle de ambiente e também vamos estar conversando um pouquinho sobre os materiais necessários para que esse controle aconteça. O controle de ambiente em que os outros produtos... Vou voltar. O controle de ambiente em que os produtos e insumos farmacêuticos são manuseados e armazenados também deve ser feito visando garantir a qualidade dos produtos e dos serviços. Na maioria das vezes, os medicamentos devem ser mantidos em temperaturas estáveis menores que 30 graus Celsius. No entanto, alguns medicamentos necessitam de refrigeração com temperatura controlada entre 2 e 8 graus Celsius para que se mantenham estáveis. E aqui, aonde a gente vive, que é um lugar quente, normalmente essa temperatura a gente só consegue na refrigeração. O objetivo de se manter o controle de ambiente é manter os medicamentos em condições ambientais apropriadas para assegurar a sua integridade química, física e microbiológica, garantindo a sua qualidade, segurança e eficácia durante o seu período de vida útil. A responsabilidade, ou melhor, a competência do controle do ambiente está relacionada a dois tipos de profissionais, ao técnico de farmácia e ao farmacêutico. Ao técnico compete realizar a técnica e informar ao farmacêutico quando a temperatura não estiver adequada. Já ao farmacêutico compete elaborar e supervisionar a realização correta. Vamos falar um pouquinho de algumas definições que são importantes no contexto do controle de ambiente. A primeira coisa é a temperatura. A temperatura ambiente é a temperatura do local. Para a maioria dos medicamentos, a temperatura ideal de armazenamento está entre 15 e 30 graus Celsius. Em épocas de calor, o ar-condicionado se faz necessário para esse tipo de armazenamento. Então, todas as salas, todos os locais que estiverem armazenando qualquer tipo de insumo de origem farmacêutica, proveniente de indústria farmacêutica ou de preparação farmacêutica, precisa de um controle de temperatura ambiente, até por conta de todas as vezes em que eu tiver ultrapassado a temperatura dos 30 graus. Esse tipo de controle é feito com termômetros que ficam na parede. Muitas vezes termômetros hoje em dia eles já são digitais, mas a gente também pode estar trabalhando com os termômetros de capela, que são os termômetros de bulbo de mercúrio, e que medem a máxima e a mínima registrada durante um período. É importante que se saiba manipular esse tipo de termômetro que faça a medição de máxima e mínima, porque a partir do momento em que você verifica a temperatura e anotou a máxima e a mínima, você precisa zerar o termômetro para que ele possa voltar a fazer novas medições. Já a temperatura de geladeira é uma temperatura que varia
entre 2 a 8 graus. É importante dizer que essa temperatura de geladeira é a temperatura do interior da geladeira. Por que eu friso muito essa história do interior da geladeira? Porque a gente precisa se atentar para o risco de picos de elevação de temperatura por abertura excessiva da geladeira, ou até mesmo picos de baixas temperaturas por conta do termômetro estar colocado em local inadequado, ou seja, aonde sai aquela fresta por onde sai o ar muito frio, você coloca o termômetro encostado ali e aí ele vai ter picos de temperatura muito baixas, ou então se você coloca o termômetro lá na porta da geladeira, então todas as vezes que se abre a porta ou que você fica abrindo demais a porta, eles vão dando picos que não condizem com a temperatura de onde estão armazenados os seus produtos. Temos também os medicamentos que são termolábeis, que são aqueles que necessitam de refrigeração, ou seja, que necessitam das temperaturas entre 2 a 8 graus. Então, quando armazenados de forma inadequada, podem acontecer alterações em suas propriedades físico-químicas ou até mesmo farmacológicas, e aí os torna impróprios para o consumo. E qual que seria então os materiais necessários para o controle de ambiente? A gente vai precisar de coisas muito peculiares: caneta, mapa de controle diário de temperatura, e aí a gente entra naquela história do controle, registro, né, de todo o processo de controle total. Eu vou precisar de um mapa de controle também, não só da temperatura, mas também da umidade, e eu vou precisar de um termohigrômetro. Então, o que é um termohigrômetro? É um equipamento para laboratório, é um termômetro, né, que realiza medições da umidade relativa do ar. A nomeação termohigrômetro significa que, além de determinar a umidade relativa do ar, ele afere também a temperatura. Ele é utilizado principalmente em estudos climáticos e análises ambientais, já que determina a faixa de umidade em qualquer tipo de ambiente. Então, vamos agora para as ações do controle de temperatura ambiente. Primeira ação: instalar o termohigrômetro na farmácia ou no almoxarifado, ou seja, no local onde houver a maior probabilidade de se encontrar a maior temperatura e umidade durante o dia, até mesmo para evitar falsos registros. Segunda, fazer as leituras máximas e mínimas momentâneas de temperatura e umidade. Isso precisa ser realizado, esse tipo de procedimento, 2 vezes ao dia, pelo menos de segunda a sexta. Recomenda-se fazer a primeira leitura no início da manhã e a segunda no final da tarde. Terceiro, anotar no formulário de controle diário de temperatura e umidade as leituras que foram aferidas. É muito importante, e eu friso isso com muitas estrelinhas, que é muito importante que isso seja, esses mapas de controle, eles sejam preenchidos no momento da aferição e diariamente. Por quê? Porque muitas vezes, se alguém esquece, eu não tenho mais como voltar, ou se alguém afere, mas não registra, eu não tenho como voltar lá atrás para saber o que foi, porque ficou gravado ali no equipamento, ficou gravado no termohigrômetro. E aí eu não tenho como saber se a qualidade, ou seja, se a eficácia, as características do produto continuam intactas por conta
da oscilação de temperatura. A quarta, que vamos fazer um pouquinho falando da descrição do painel do higrômetro, que é a tecla de máxima e mínima, que vai exibir os valores de máximos e mínimos que estão memorizados de temperatura e de umidade. Se você tiver com alguma dúvida em entender de que forma que é o aparelho, dá uma olhadinha no nosso material, que lá tem a foto direitinho de um termohigrômetro. A tecla Reset, que exclui os valores de máximo e mínimo memorizados, de temperatura e de umidade. Então, você vê quais foram os valores, anotou, reseta ele. Tem uma chave de graus para Celsius e Fahrenheit, e aí você pode selecionar a unidade de medida entre Celsius e Fahrenheit. Como no Brasil a gente utiliza a unidade graus Celsius, então deixar a chave na posição graus Celsius. Tem uma teclinha In e Out, que alterna a leitura entre os valores de temperatura ambiente, ou seja, fora de onde eu deixei o sensor da ponta do cabo, e a temperatura da geladeira, ou seja, que é onde se encontra o instrumento. Quinto, realizar as leituras de acordo com as seguintes orientações. Primeiro, verificar os valores de temperatura e umidade no momento, com o aparelho exibindo a indicação no display e a nota na planilha. Depois, pressionar a tecla de máximo e mínimo para alterar entre o valor máximo e o valor mínimo medido. Realizar essas leituras de máximo e mínimo referentes à temperatura e umidade e também a nota na planilha. Apaga os valores de máximo e mínimo que são memorizados. Para apagar esses valores, você deve selecionar o Reset. E é importante que é necessário apagar esses valores para que o aparelho registre novos dados de mínima e máxima no próximo intervalo de tempo até a próxima medição. O grau de umidade relativa do ar deverá estar entre 40% e 70%. Caso sejam verificados temperaturas ou grau de umidade fora dos parâmetros que estejam preconizados, deve-se comunicar ao fato ao farmacêutico responsável para que sejam realizadas as medidas corretivas. E o que seriam essas medidas corretivas? Caso ocorram as temperaturas acima de 30 graus e porcentagem de umidade relativa do ar esteja fora do parâmetro preconizado, a farmácia deverá enviar relatório à Divisão de Assistência Farmacêutica, Departamento Administrativo, solicitando para que sejam tomadas as providências cabíveis pelos setores responsáveis para a correção dos problemas detectados. Com isso, vamos encerrando o conteúdo de controle e qualidade farmacêutica. Espero que tenham aproveitado todos os assuntos discutidos em nossas aulas e até a próxima!